Oi, gente, estamos então de novo, depois de umas férias, o nosso estudo, a nossa série de Bereshit, Gênesis, que a gente começou no início do livro, e agora está começando o nosso terceiro ano de aula, né? A gente vai para o terceiro ano agora, e a gente passou da metade do livro, está no capítulo 32, para Shavai Shilá. Vamos falar que a gente já fez uns 65% de Bereshit, alguma coisa assim. Mas cada aula é especial, cada versículo tem muita coisa para aprender, então não é tão mal assim. Vamos começar. A gente está então no versículo 32, no capítulo 32, versículo 25. Então, quem não está, a gente estava vendo da última aula. Não deixem de se inscrever, né, no canal, curtir o vídeo. Muitas novidades por aí. Vamos lá, a gente estava na aula que a gente estava falando sobre a preparação de Yaakov, que Yaakov ele chegou perto de Eretz Israel, mandou enviados para Esav, e os enviados não conseguiram falar com Esav e falou, olha, ele está vindo com 400 homens, hein? E aí Yaakov ficou morrendo de medo, a gente viu já na aula por que Yaakov ficou com medo. Relembrando, Yaakov está voltando da casa de Lavan, que também Lavan perseguiu ele, né, depois de décadas, e agora ele está retornando para a casa do pai, como Deus falou para ele retornar. Ele está retornando com toda a família, está com muitas posses, né, muita caveira, tipo, com muito pesado a linguagem da Torá, mas muita posse, animais, 11 filhos, uma filha, 4 esposas, né, servos, serviçais, e rebanho, gado, e dinheiro, né? E ele está voltando para Israel e ele está com medo, então ele divide em 2 acampamentos, depois ele dá os presentes, ele fala para os enviados, você fica com esses animais aqui, esse aqui e aqui. Ele está se preparando para se encontrar com Esav, o que vai acontecer logo em seguida, depois do que a gente vai estudar hoje. Mas o que acontece de interessante? Começou a chover aqui, né? O que vai acontecer hoje é que então ele vai passar o rio Yabok, isso que a gente acabou terminando a aula passada, que ele vai passar com a família o rio Yabok, que ele passando esse rio Yabok, onde ele está agora, onde ele passa a estar, na terra de Israel. Então ele passou o rio Yabok, começou a chover aí, Sérgio? Então ele passou o rio Yabok e agora ele está então na terra de Israel. É isso que vai falar o Al-Sheikh HaKadosh, a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos para o texto. 22, vamos ver, capítulo 32, versículo 22. Ve'avora a mincha el panav, ve'olam balayla uba machané. Vamos ver o segundo trecho do versículo. E Yaakov, ele dormiu naquela noite no acampamento dele, com a família, com tudo, né? Tipo, acampamento. Aqui um pouco relembrando o que vai acontecer na saída do Egito, né? Também, que vai ter a Mahané de Am Israel. E a gente sabe que quando os judeus saem do Egito, os judeus saem na Mahané de Israel, vai ter junto a presença divina. Então a gente pode entender que Yaakov também, né? Ele estava junto com Deus. A gente viu várias vezes que ele teve profecia, e Deus falou, vou estar com você, eu vou te proteger. Então a presença divina está junto com Yaakov. Então, naquela noite, interessante, a gente sempre no estudo da Torá, sempre vai aparecendo, um segundo, tem vídeo, sempre vai aparecendo que hora do dia é, se é de manhã, na manhãzinha, de tarde, de noite. Tô achando melhor fechar a janela, calma aí, para não atrapalhar, né, o áudio. Segundo, já volto. Começou a chover. O primeiro dia mesmo do chuva do Israel, né? Que é abraçar. Fui fechar a janela, todos os vizinhos na janela. A primeira chuva aqui em Israel, né? Da estação. Deixa eu botar o microfone. Então, quer dizer, e começou assim que a gente começou nosso estudo de Torá, né? Então, Deus está gostando e dando brahot. Então, sempre aparece de manhã, de noite, de tarde,
A gente viu que Avraham, na Kedat Yitzhak, ele acorda de manhã, bem de manhãzinha, né? A gente viu que Yitzhak, ele vai rezar de tarde. E a gente viu que Yaakov, quando ele fugiu de Esav, saiu da casa dos pais para ir em direção à terra, ao Lavan, ele dorme e sonha com os anjos subindo e descendo da escada, e de noite. E aqui Yaakov de novo de noite. Viu lá ele dormiu naquela noite na Machané. De novo ele dorme, e de noite de novo ele vai ter uma profecia, e de novo a Torá vem dizer que é de noite. Sempre Yaakov vai estar conectado à noite, porque Yaakov seria, como a gente já falou várias vezes, o povo alude, né? Na verdade a gente fala Maseh Avot, Seman Labanim, que aconteceu com os antepassados. É um sinal para as futuras gerações, né? Que vem aludir ao que vai acontecer com os judeus no futuro. Toda a história, todo o Bereshit, toda a história dos patriarcas vem aludir o que vai acontecer com os judeus no futuro, com os descendentes, né? Com Israel na saída do Egito. A gente já falou várias comparações. E também todo o futuro, até os dias de hoje, até o final dos tempos, né? Até a época messiânica. E Yaakov vem a aludir sempre o exílio, né? Então, por isso que é a noite é o exílio. Amanhã é a Geulah, é a salvação, é quando está tudo bem. E de noite é quando as coisas não estão boas, né? Tá perrengue, problemas, é a noite. Então, de noite, ele sonha de noite. O que acontece quando está tudo escuro, quando está tudo de noite, né? Você não vê saída, sonha, né? Tem que ter um ideal, tem que ter vai dar tudo bem. E nesses sonhos Deus fala com Yaakov e fala, eu vou te proteger, tá bom? Então ele vai sonhar na Machané, na presença divina. Vai a Balayla, mas de noite ele acorda, ele dorme e ele acorda. Vai Kachetstei Nashav, ele pega suas duas esposas, Vetstei Shifrotav, suas duas servas, ou seja, Rachel, Leá, Bilá e Zilpá, né, as 4 esposas, Vet Achar Asav e Eladav, e os 11 filhos, aqui vai descrever toda, né, a família, Veavor et Meavar e Abor, e ele passa com eles o rio. Passando o rio, ele está na terra de Israel. O que faltou aqui na descrição da família dele? Quem faltou? Ele pegou as 4 esposas, os 11 filhos, e passou o rio. Quem faltou? A filha, Diná, certo? Então faltou a Diná. É isso que o Urash vai falar, né? Cadê a Diná? Então aqui os sábios vão comentar um Midrash que Yaakov, ele escondeu Diná numa caixa, num armário, sei lá. E por quê? Para que quando ele se encontrasse com Esav não vesse Diná, porque se vesse Diná, ele ia botar os olhos nela, ia querer casar com ela, e Diná ia ser a esposa dele, e Yaakov não queria que a filha dele casasse com Esav. Então ele esconde para fingir que não tem filha, para Esav não ficar de olho na filha dele. Os sábios vão dizer que Yaakov, ele vai ser castigado por isso, porque sem Diná tinha que casar com Esav, e sem Diná tinha o potencial de transformar Esav numa pessoa boa, de fazer a teshuvá, o arrependimento do Esav, consertar o Esav. Esse é um assunto que a gente vai ver com maior particularidade depois. E por causa disso, eu falo os sábios, ele vai ser castigado, que Diná vai ser raptada, sequestrada, violentada. Isso a gente vai ver depois, a gente vai falar um pouco mais de Diná. Por enquanto não. Vamos focar aqui no que vai acontecer. 24. Vai kachem, vai avirem, et nachal, vai avor, et ash'al. Então ele pegou tudo e passou o rio e o que tinha ele. E aqui vai ter uma discussão exatamente o que aconteceu, como foi isso de passar, como passou de um lado para o outro. Mas, em resumo, tá? Em suma, ele vai passar todo mundo e ele vai acabar ficando do outro lado do rio, no final. O Rashi é famoso, né? Que o Rashi vai dizer que ele esqueceu Pachim Ktanim, né? O que é Pachim Ktanim? Um utensílio, né, um copinho, vamos dizer, pequenininho. Dizem que é a mamadeira, era a mamadeira da época que guardava água para as crianças. Há uma coisa assim, que ele tinha um monte de coisa, ele esqueceu um detalhe, ele viu, esqueci aquilo, ele foi voltar para buscar. Isso o Urashi diz, né?
Aí a pergunta é, calma, que tem alguém querendo entrar. Opa! Chegou? Junto com a chuva veio Jacques Tabar. Então, Yaakov, ele esqueceu um copinho pequenininho do outro lado, é o que a gente está falando. E a pergunta aqui, por causa de um copinho, ele vai estar com perigo, que Esav está vindo, ele vai lá. Então o Rashi vai dizer aqui, o Gemara também em Hulin, 91 Aleph, que os tzadikim, eles se preocupam com seus pertences, com seu dinheiro. Tipo, muito. Então, para Yaakov, 1 centavo é 1 centavo, ele não abre mão. É dele, não faz pouco caso do material. Diferente de várias religiões. O que é o material? Não faz por caso. É nosso, eu tenho que exilar pela nossa propriedade. Deus me deu, então eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu x, y, z, vírgula, não sei quanto, é isso que Deus quer me dar e eu preciso disso. Então, os tzadikim entendem cada brahá, cada bênção que Deus dá, e não faz pouco caso. Então, se eu esqueci um detalhe lá, eu vou voltar para buscar. Tem explicações aqui, mas acha que, tipo, geralmente os perversos que se interessam pelo dinheiro, né, e querem tudo. Porque está dizendo aqui que os sábios que se preocupam com o que é deles, e a ideia aqui é que os sábios, eles ganharam cada centavo da vida deles com integridade. Né? Cada coisinha que eles ganharam na vida foi íntegro, com suor, com esforço. Nada veio à toa. E eles sabiam, a cada segundo que eles estavam se esforçando para trabalhar, para conseguir o sustento, para sustentar a família, eles sabiam o que eles estão deixando de lado naquele momento. Eu podia estar fazendo mitzvot, eu podia estar ajudando o próximo, eu podia estar com a minha família, eu podia estar educando meus filhos, eu podia estar estudando Torá. Mas eu estou aqui por quê? Porque eu preciso ganhar meu dinheiro para sustentar a família, é isso que Deus quer de mim. E a cada segundo é valioso. E então, cada dinheiro que um tzadik, um justo, ganha, é muito valioso, porque eu consegui isso à custa de muita coisa. Diferente do perverso. Em vez de estar vendo Netflix, eu estou trabalhando. Tá bom. Ou, o que eu podia estar fazendo de melhor do que trabalhar? Nada. Tá bom. E eu ganhei esse dinheiro como? Né, eu falei uma coisa aqui meio torta para um, convenci o outro, o dinheiro vem. Então, os tzadikim, eles valorizam o que eles recebem, porque eles recebem com integridade, porque eles merecem. E sim, então assim, Yaakov também valoriza. Isso é de acordo com a opinião que ele foi buscar o que sobrou. Tem uma outra opinião do outro extremo, né, contrário, que fala que o Yaakov, é o Rashbam, né, uma opinião até polêmica aqui, que vai falar que o plano de Yaakov a todo momento era fugir. Ele falou, eu vou ficar por último, Esav está vindo, eu vou fugir. Eu atravesso o rio e meto o pé. É a opinião do Rashbam. E a gente vai ver que Deus não vai deixar, se for essa opinião, Deus não vai deixar Yaakov fugir. Falar, não tem como fugir das suas responsabilidades, não. Você tem um propósito a realizar aqui no mundo, e isso passa por enfrentar Esav. Você vai ter que enfrentar sem Esav. Então é uma outra opinião, mas é uma opinião assim, não vou dizer que é uma opinião majoritária, essa é só uma opinião. Mas de qualquer forma, Yaakov, ele está do outro lado do rio, sozinho. E a Mahané, o acampamento dele, então, que com o acampamento dele está a presença divina, fica já do lado que Yaakov não está. Ou seja, toda a família, todo acampamento, a presença divina já chegou em Israel. Yaakov, ele sai de Israel e fica do outro lado do rio, ou seja, fora de Israel. Chutz la'aretz, como a gente fala. E aí, o que vai acontecer? 25. Vai vater Yaakov levador. Vai avek ish imo ad alot hashachar. Eu esqueci de pegar aqui o meu em português para ver como realmente traduzem. Mas, tem um aqui, calma. Vamos ver. 32, 25. Segundo. Gênesis. Trinta e dois, 25. Aqui.
E Jacó ficou só e lutou um homem com ele até o levantar-se da aurora. Né? Então, e ficou sozinho Jacó no outro lado do rio. E um homem veio, como vai falar aqui? Lutar, né? Aqui está traduzido lutar. Lutar com ele até a aurora. Diego, alguém falou alguma coisa? Pergunta? Não? Geralmente traduz como lutar, né? Sim, lutar, boa. Sim, então lutar com ele. Quem é esse homem? Né? A Torá não vai contar quem é esse homem, mas é interessante que fala a palavra homem, ish e mo, e a gente já viu várias vezes quando vem a palavra ish, alguém importante, Hashuv, o próprio Rashi comenta isso no Pecado dos Espiões. Alguém importante, de renome, é um homem, é alguém que tem nome, tá? E vem lutar com ele. E tem várias perguntas aqui. Uma é porque ele está sozinho lá. Segundo, acaba de falar, e Jacó ficou sozinho e lutou um homem com ele, ou seja, ele não estava sozinho, tinha um homem. Tá sozinho ou não tá sozinho? Entende a pergunta aqui? Vai bater Jacó levador, e ficou Jacó sozinho. E lutou um homem com ele. Então ele não estava sozinho, ele ficou com mais alguém, ficou com um homem. Quem é esse homem? Até o amanhecer. Então aí tem várias gravuras, né, quadros do Jacó junto com um anjo lutando. A pergunta é: esse homem é um anjo ou é um homem? Palpites, quem é o homem? E quem é esse homem? Certo? Então, para a gente entender quem é esse homem, a gente tem que começar a especular, né? E a gente vai ver aqui quem é chamado de homem até então, até agora. Quem foi chamado de Ish na Torá? Vocês lembram? Tem uma pessoa que foi chamada de quem? Noah. Ish Tamim? Ish Tzadik, isso mesmo. Tá? Sim, também Noah, mas Noah eu acho que já tinha falecido nessa época, né? Quem mais? Então tem aqui Parashat Toldot, início de Parashat Toldot. A gente viu só um ano atrás. Aqui. Aqui, Todot, capítulo 25, versículo 27. Vai Gdelu Anearim, e cresceram os jovens. Vai Esav, e foi Esav, Ish Yodei Atzaid. Um Ish, né, um homem, Yodei Atzaid, que sabia caçar. Ish Sadeh, um homem, de novo, do campo. Veio Yaakov, e Yaakov, Ish Tam, um homem íntegro ou ingênuo, Yoshev Ohalim, que sentava nas tendas. Ou seja, Yaakov e Esav são chamados de Ish aqui. Só que Yaakov é chamado duas vezes de Ish e Yaakov uma vez só, nesse versículo. A gente explicou na época, né? Tá gravado, é só ver lá o vídeo, por quê. Mas sem entrar no porquê, a gente vê que Esav ele é chamado de Ish. E Yaakov também. A gente sabe que Yaakov não é, porque é Yaakov e alguém lutou com ele, a priori. Então tem que ver, é Yaakov, é Esav ou é alguém outro? Mas quem vai dar a dica pra gente? Quem é esse homem? Vai estar em... Cadê? Em Oséias, em português, capítulo 12, versículo 5. Vou abrir direto em português, então. Eu abri em branco, mas vamos abrir direto em português. Deixa eu só achar. Antes... Yoel, Oséias, capítulo 12, 5. Aqui, vou falar do 4. Ainda no ventre de sua mãe segurou seu irmão pelo calcanhar. Com quem está falando aqui? Que ainda no ventre da mãe segurou o irmão pelo calcanhar? Yaakov, certo? Que por isso é chamado de Yaakov, que segurou no calcanhar de Esav quando nasceu. E com seu vigor pelejou com um ser de aparência divina. Então, e com vigor, ele lutou, é esse versículo, com um ser de aparência divina. Agora, versículo 5. Lutou, pois, com um anjo e prevaleceu. Então é um malar. Está falando, lutou com um anjo e ganhou. Suplicou-lhe o anjo que o deixasse partir. O anjo disse, deixa eu ir embora.
dizendo, ele nos encontrará em Beit-El e nos falará. Mas somente o Eterno é o Deus dos exércitos, eterno é o seu nome, portanto, volta-te para Deus, seja benevolente e justo, espera por ele para sempre. Claramente, tem gente que fala assim, está escrito que é homem na Torá, não está escrito que é anjo, os sábios estão falando que é anjo, tiraram da onde que é anjo? Está escrito na Torá, em Oséias, que um anjo, ele lutou contra um anjo. Tem que vir em hebraico para ficar claro. Oséias 12. Antes, Oséias 12. 5. Aqui. Bebete na kavetechav, no ventre, né, pegou o canhão do irmão, o beonos sará et Elohim, agora 5, vaissar el malach, e ele lutou contra um anjo, vayuchal, e conseguiu, e são as palavras dos versículos que a gente vai ver daqui a pouco. Vayuchal bechait hanelo, e aí teve súplica Beit-El é para onde vai ficar. Então claramente aqui está falando desse episódio da Torá, não tem dúvida, não tem nem está claro dizendo. Então é um anjo. Esse Ish é um anjo, tá bom? Que anjo? É uma pergunta. Vai ter algumas opiniões entre os sábios. Tem quem diga que é o anjo Michael. É uma opinião. Tem quem diga que é o anjo de Esav, o Saró de Esav, o anjo ministral de Esav. E sobre anjos ministros eu já falei em outras aulas. Mas seria mais ou menos o anjo que vem falar sobre a cultura do povo de Esav, ou sobre os valores de Esav. Isso significa o anjo de Esav. Tem quem diga que é o Yetzer Hará, o mau instinto. Tem quem diga que é o Satã, o anjo acusador. 1, 2. E tem quem diga que é o Samerman, eu não vou falar o nome, é um anjo, tá? Tem 5 opiniões, tá bom? Mas dessas 5 opiniões, o anjo de Esav, o Yetzer Hará, esse Samerman e o Satã, é o mesmo anjo, na verdade. Se for estudar, é tudo mesmo. Tem 2 opiniões, se é o Michael ou se é o anjo de Esav. Vários comentários vêm dizer que é o anjo de Esav, a maioria esmagadora, e vários vêm falar que não, faz sentido que é o anjo de Esav, não o Michael, então a gente vai dizer que é o anjo de Esav. A gente sabe que é um anjo, que anjo é esse? É o anjo de Esav, tá bom? Então antes de Yaakov encontrar Esav, ele vai enfrentar o anjo de Esav. Que no início da Parashá a gente já falou que ao mesmo tempo que ele está falando para os enviados mandar uma mensagem para Esav, ao mesmo tempo ele estava falando para mandar uma mensagem para o anjo de Esav. Quem não lembra, volta lá, no início da Parashá, Vaishlar. Vaishlar Malachim, o que é Malachim? É anjo de verdade ou anjo de carne e osso? A mesma pergunta aqui, que é um homem ou um anjo? E a Torá aqui fala claramente que é um anjo. Então não tem dúvida se é um homem ou um anjo, é um anjo. Então, é um anjo. Então vamos ver aqui. A pergunta que eu fiz. Yaakov estava sozinho, então ele lutou com um anjo? Ou ele lutou... Quer dizer, desculpa, ele estava sozinho ou não estava sozinho? Essa é a pergunta. Então, levadó. Vocês conseguem entender a pergunta aqui? Está escrito, Yaakov ficou sozinho. E aí um homem lutou com ele. Então ele não estava sozinho, estava com um anjo. É a pergunta. Então a gente tem que entender aqui o que significa levadó. Está traduzido sozinho, mas será que significa levadó? Significa sozinho? Na Torá? Será que esse é o significado da palavra? Então a gente vai ver o seguinte, que não. Que levadó, em hebraico, não significa sozinho. E sim, significa você com mais um. Ou seja, você ficou sozinho com mais alguém. A só significa. E não sozinho. Significa a só. Ou seja, a sós, né? Estamos a sós. Estamos no mesmo lugar, eu e mais outro. Então sempre que tem a palavra levadó, é você e mais alguém. Ele ficou só com mais alguém. Com quem? Com esse homem. E aí lutaram. A gente pode ver, por exemplo, em Bereshit, na criação do homem, a gente viu algumas parashot atrás, Lotov liot adam levadó, que a gente viu que Deus criou o ser humano, e está escrito Zachar unekavan bara, que ele criou macho e fêmea. Aí depois que está escrito que Deus criou o homem macho e fêmea, ele fala
E Deus viu que Lotov liot Adam levador, que não era bom o homem estar sozinho. E aí ele bota para dormir e cria a Isha, a mulher. Mas não é sozinho. Não é bom o homem ficar sozinho, o macho e a fêmea. Então ele separa. Ou seja, ele tinha macho e fêmea, está escrito na Torá. Esse é um exemplo, por exemplo. Antes do segundo exemplo, então a gente vai ver que a palavra levador, que significa a sós, ela vem da palavra em hebraico levud. Teve agora Sukkot. Tem maiores alahot de levud para construir açúcar. O que é levud? Levud é quando tem duas coisas separadas que podem ser consideradas como uma coisa só. Levud é se juntar, né? Então, por exemplo, na açúcar, se você botar para fazer açúcar uma madeira, porque a princípio tem que ter uma parede, certo? Com uma altura mínima de 10 tfachim, de 10 palmos, para ser considerada uma parede de açúcar. E aí você pode botar, tem que ser uma parede contínua? Aí vai falar que sim, tem que ser uma parede contínua. Mas se você botar uma placa de madeira e outra de madeira, sendo que entre uma e outra tem menos de 3 palmos, é alahá de levud. É como se fosse que é uma coisa contínua, uma coisa só. Então levud significa se juntar. É uma coisa que são duas coisas diferentes, mas são consideradas como uma só. Que está junto, está no mesmo pacote. A mesma coisa era o macho e a fêmea dentro do primeiro ser humano. Eram duas coisas diferentes, mas considerado um ser humano. O Adam, como eu expliquei sobre Bereshit. Então isso é levud, tem a lahot sobre levud, que é isso, duas coisas diferentes que estão juntas. Então um levador é isso, você com mais outro sozinho no mesmo local. Em Shaial, em Isaías 2:11, está escrito. Cadê? Isaías 2:11. Tem até uma música que a gente junta esse versículo que a gente está estudando com Isaías 2:11. Deixa eu pegar em hebraico também. Eu já tinha que ter marcado, né, para ficar mais rápido. Isaías 2:11. Aqui. Eneg vehut adam shafal veshachrum v'anashim v'nisgav Hashem levador bayom ha'u. Em português, 2:11. Os olhos altaneiros do homem serão baixados e sua arrogância será humilhada. Então todo mundo que é arrogante vai ser rebaixado. E neste dia, somente o Eterno será exaltado. Venisgav Hashem levador bayom ha'u. E será exaltado Hashem levador sozinho naquele dia. Então Deus vai estar sozinho? Só tem Deus naquele dia? Está falando da época messiânica, esse versículo. Que vai ter um julgamento, não vou entrar nesse assunto, mas naquele dia Deus vai ser exaltado sozinho. O que quer dizer sozinho? Quer dizer que só vai existir Deus e a humanidade vai ser destruída? O que é isso? Então, se você não entende o que significa sozinho, aí vai ler em português, não vai entender nada. Não é que só vai ter Deus. Significa a sós. E será exaltado Deus a sós. Ou seja, com mais alguém, mas como um todo junto, naquele dia. Com quem mais Deus estará naquele dia? Com o homem, com a humanidade. Ou seja, na época messiânica, Deus e o homem, o ser humano, a humanidade e Deus, eles estarão como levud, como se fosse uma coisa só, juntos, pertencentes a uma coisa só. Então Deus naquele dia vai ser exaltado. Quando toda a humanidade entender que Hashem, quem é Hashem? Quando Hashem for revelado no mundo. Então a presença divina vai estar na humanidade e aí vai ser considerado como a humanidade é parte de Deus. Então vai ter um levud, ou seja, levador, vamos estar a sós. O homem e Deus finalmente vão poder se conectar, vamos dizer, como se fosse 100%, tem a maior conexão divina. É como se fosse que a gente vai fazer parte da divindade. Então, naquele dia, Hashem vai estar junto. Tem um versículo interessante, em Tehilim 84, Salmos 84, aqui, Salmos é fácil de achar, mais rápido. 84 aqui. 84, que vai falar o seguinte,
que Shemesh umagen Hashem Elohim, é um pasuk, um versículo. Que o sol, porque o sol, umagen, e a proteção, Deus e Elohim. Deixa eu ver se eu acho, eu não botei o versículo. Deixa eu ver se eu acho rápido. Acho que é no final. Aqui, não. Um segundo. Não estou achando aqui, depois a gente procurem aí, vai estar. Tem um versículo que Shemesh umagen Hashem Elohim. Ou seja, aqui o sol e a proteção. O que é a proteção? Seria o telhado, né? Tipo, o que protege do sol. Hashem Elohim. O que significa isso? O que significa esse versículo? Significa o seguinte, que tem o sol. O que o sol faz? Esquenta, ilumina, irradia, né? Dá vida, queima também, né? Quando está muito sol. O Magen é o que te dá a sombra, o que te protege do sol. Faz o sol, ou seja, o sol é muito quente, muito forte. E se a gente ficasse exposto ao sol, não ia ser bom. Por isso que a gente fica com um teto, com um Magen, como está escrito, um escudo, um protetor. Ou seja, um teto, que vai fazer com que o sol não fique tão quente na nossa cara. Ou seja, ele é uma proteção do sol, igual usar um óculos. É uma proteção para o sol, né? Ou um protetor solar. Então vai comparar que o sol em relação à proteção do sol é comparado a Hashem com Elohim. Hashem é o nome de Deus de 4 letras, né? Que seria, a gente já falou, é a essência divina transcendente, né? Realmente como se fosse o nome de Deus, Hashem. E Elohim, a gente já explicou que é como Deus se comporta através das leis da natureza. Deus criou a natureza, ou seja, uma ordem no mundo, e Deus ele se comporta dessa forma. No mundo, a gente consegue ver claramente Deus se comportando como Elohim, mas como Hashem é muito difícil, porque o Hashem é Deus transcendente. A gente vê a maravilha do mundo que Deus fez, a beleza, a sabedoria que tem no mundo, a complexidade, como tudo acontece, a história humana. Isso tudo é Deus se revelando através de Elohim, através das leis da natureza. O que é Deus se revelando através das leis da natureza? É como se fosse o escudo, enquanto Hashem é o sol, ou seja, Deus é realmente uma potência que irradia, que brilha, que emana. Existe uma proteção para o homem, que é a natureza que Deus criou, o mundo que Deus criou. Que o mundo que Deus criou faz com que o homem consiga viver no mundo de uma forma, vamos dizer, protegida da presença divina, a ponto que o homem consegue ter livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Então tem uma proteção que a gente consegue ter uma autonomia e escolher os nossos caminhos, até a ponto de pessoas acharem que Deus não existe, por exemplo, por causa dessa sombra. Então, Deus se comportando através da natureza é uma proteção para que para que a revelação divina não venha para o mundo enquanto o mundo ainda não está preparado, enquanto o homem não estiver preparado, que é comparado ao sol, você é exposto ao sol só se você estiver preparado. Então, por isso, uma sombra. Isso vai falar o versículo em Ishayahu 2, que vem falar Venisgav Hashem levador bayom mau. E Hashem, e não Elohim mais. Ou seja, o que é levador? Não Elohim. Que Hashem sozinho, ou seja, não Elohim, vai estar junto com a humanidade. Quer dizer que vai chegar um momento que a humanidade não vai precisar dessa proteção. Não vai precisar desse teto, dessa sombra. E sim a possibilidade do homem se conectar diretamente com Hashem, sem ser pela forma que Deus controla o mundo, ou seja, de forma transcendente, milagrosa, será possível naquele dia. O ser humano vai estar preparado para isso. Então é isso que diz o versículo. Naquele dia, Hashem vai estar sozinho, ou seja, não como Elohim, como ele sempre foi, como ele sempre apareceu a priori no mundo, e sim diretamente como Hashem, transcendente. E assim a humanidade vai conseguir subir de nível, conseguir se conectar, ter um levudo, né? Se conectar a Deus não só como Elohim, mas como Hashem. Então essa é a explicação do versículo.
também. Então a gente entende que levador é se conectar com Deus. Aqui é a mesma coisa, então, depois de tudo isso, a gente vai entender, tanto que tem uma música que fica Venisga, Hashem levado, Baião. Aí do nada muda para o versículo de Yaakov. Vai vader Yaakov levado, vai ver que Ishimoda lotachar. Tipo, tem uma música que conecta os dois versículos. Querendo dizer que o que acontece com Yaakov, que ele está até a aurora. O que é a aurora? Não é o brilhar do sol? Quer dizer, a época messiânica, que que a humanidade vai poder estar exposto ao sol diretamente sem uma sombra. Então, Yaakov está lutando com um anjo que representa a cultura de Esav até esse dia chegar, até a aurora. E quando chegar a aurora, o ser humano finalmente vai poder estar junto com Deus, transcendente. É isso que vai acontecer, porque depois de todo esse episódio, no 32, vão para o versículo 32, capítulo 32, versículo 32, está escrito, Vaizrach lo Hashemesh, e brilhou para ele o sol. Que estava chegando a aurora, o anjo falou, deixa eu ir embora, aí fala, e brilhou para ele o sol. Ou seja, chegou o momento da aurora. Kasher avaret penuel veutz oleh alichó. E aí vai dizer, porque brilhou para o sol, os sábios vão dizer que ele foi curado, porque ele estava mancando, a gente vai ver que o anjo vai tocar no Guida Nashen, no nervo ciático, ele estava mancando, e brilhou o sol, e aí fala os sábios, por que brilhou o sol? Que na verdade vem dizer que veio curar Yaakov. E o que é curar? É isso que os sábios falam na Gemara, que na época messiânica, Deus vai fazer o sol muito forte, e esse sol muito forte vai curar os justos e vai queimar os ímpios, vamos dizer assim. Óbvio que tudo é uma alusão, né? Isso quer dizer o seguinte, que a presença de Deus vai ser tão forte, e quando a presença de Deus é tão forte, fortalece quem é justo. E quem não está no caminho de Deus, enfraquece. Que eles falam, cara, não, eu sempre achei errado. Preciso um tempo de conserto. Então, por isso que existe um Magen, um escudo, que é a natureza. Para a gente conseguir entender através da natureza, através da história, através de como Deus se comporta através da natureza, através de entendendo o mundo, ver quão magnífico é esse mundo, né, as belezas naturais que Deus criou, e como o corpo humano, as galáxias, tudo, como funciona, entender que existe um arquiteto, um criador, que é Deus. Isso é bom para os justos. Mas quem errou um dia, quando ser revelado, as pessoas que não estavam dizendo, falam, caraca. Então a gente vai ver que Yaakov, tudo que está acontecendo com Yaakov é, na verdade, o que vai acontecer durante todo o exílio até a época messiânica. E quando chegar essa época messiânica, está dizendo que Yaakov vai estar mancando da perna. Ele vai estar mancando, ou seja, aos trancos e barrancos ele foi sobrevivendo até chegar lá. Mas não é que ele vai estar inteiro, porque o anjo de Esav vai conseguir deslocar um nervo, né? O nervo ciático. Vai conseguir tocar no Esav. Esav vai ter uma batalha muito... Yaakov vai tocar no Yaakov. Yaakov vai ter uma batalha muito difícil aqui. Então, só antes de terminar, vamos só para contextualizar, deixar pronto para o próximo capítulo, né? Para a próxima aula, desculpa. Cadê? Perdi. A gente pode entender então também o que é isso. Yaakov está sozinho ou não está sozinho? Então pode sim significar que esse Ish, esse homem, seja o próprio, também o próprio Yaakov. Porque Yaakov também é chamado de Ish. Então vamos ver o versículo. Vai avater Yaakov levador. Yaakov ele ficou a sós. Com quem? E lutou um homem com ele. Quem é esse homem? A gente sabe que esse homem é um anjo. Mas o que é lutou imó? Com ele. Imó. Então, o que é lutar com ele? Então, vão ter explicadores que vão dizer o seguinte, que é o Yetzerará, que é o mau instinto, que na verdade esse homem é dentro de Yaakov. Ou seja, o Yaakov está sozinho, e dentro dele existe um homem, ou seja, existe um dilema, existe uma luta interna, e essa luta interna vai continuar no Yaakov, até a Lotachar, até a aurora, ou seja, até a época messiânica. Ou seja, durante todo o exílio, o povo judeu vai ter uma luta interna, e essa luta interna é representada pelo anjo de Esav, que seria a cultura de Esav, que hoje em dia seria uma cultura ocidental, né? Ou o cristianismo, também o cristianismo, que é essa luta cultural vai estar dentro do judeu
até a aurora. No final, Jacó vai chegar lá, mas vai chegar mancando. E só quando chegar a aurora, ele vai ser totalmente curado. Então também vai representar isso. Ao mesmo tempo, é Jacó, então, que ele também é chamado de Ish. Como a gente viu, por exemplo, que quando ele sonha da escada, né? Está escrito que os anjos, Malchei Elohim, os anjos de Deus, também os anjos aparecem aqui, Olim veyordim, sobem e descem, nele. E a gente explicou aqui que é nele, é dele, porque ele é a escada que conecta os céus à terra, a gente explicou lá. Jacó conecta os céus à terra. Através dos atos de Jacó, os anjos conseguem subir ou descer. Tudo vai depender do que Jacó vai fazer. Mesma coisa aqui, a luta também é dentro dele. Ele dentro dele pode resolver o destino da humanidade, né? Ou dentro de quem vai nascer dele, né? Os descendentes dele. Então essa é uma explicação possível aqui, também sobre Jacó. Eu quero falar sobre o Al-Sheikh HaKadosh. O Al-Sheikh HaKadosh viveu mais ou menos 1500 em Tzfat, tá? Ele era um grande rabino que dava drashot, né, prédicas no Shabat. Inclusive, sabe quem frequentava as prédicas dele? O Arizal. Tipo, e aí, ou seja, era um grande rabino, também com muita Kabbalah, e também sabia muita Alahá, muita lei. Ele estudava na Yeshiva do Rav Yosef Karo, por exemplo. Tudo bem. Já estamos acabando também. E aí, olha o que ele comenta aqui. Deixa eu achar. Vodani Omed chama. O que é isso? Que ele passa todo mundo para o rio, aí depois ele volta e fica sozinho. Mas a Mahané, que é a presença divina, junto com o acampamento, já estava dentro da terra de Israel. E Jacó resolve ficar fora da terra de Israel. Então ele fala o seguinte: Alô Mahané Eretz Israel, Violaim Meakev Po Bechutz Laaretz. Tipo, todo acampamento, todo o povo já estava dentro da terra de Israel. E Jacó, ele fica fora da terra de Israel. Lo Yamteinu Ad Aboker. Vai avor Banach Eretz Israel. E ele vai dizer o seguinte: eu não posso ficar até amanhã, porque ele acorda de manhã e passa a família ele acorda durante a noite, ele passa a família durante a noite. Tá bom, talvez ele está tentando fugir, está tentando, né, fazer as coisas na surdina, mas aqui o Kadosh vai falar o seguinte: não, eu não posso esperar, já que eu estou prestes a entrar na terra de Israel, eu não posso esperar até amanhã para entrar na terra de Israel. No meio da noite eu já tenho que passar com a família, a gente não pode ficar fora da terra de Israel, vai falar ele. O Magam Balayla, Zman Sherat Tumah Bolam, mesmo que é de noite, que é a época de severidade, que a impureza está no mundo, que tem muita severidade no mundo, mesmo nesse momento eu tenho que fazer o possível para conseguir chegar logo na terra de Israel. Vai falar ele, em 1500. Arkeno vai Balayla, por isso ele acorda naquela noite, vai haver Eteshaloi, ele passa tudo o que ele tem. Vene kasher avar uma mever abok vegam meviret kol asher lo avar gam machane Elohim tal. Entenda que quando Jacó ele entra na terra de Israel com tudo que é ele, a presença divina que até então estava no exílio com Jacó, agora também está já dentro da terra de Israel. A presença divina saiu de fora da terra de Israel e agora a presença divina está na terra de Israel. Que lecar que vê, porque essa é a intenção. E isso era a intenção de Jacó, passar durante a noite a família. E depois, quando ele volta então para fora da terra de Israel por causa de poucas propriedades, por causa de um potinho, por causa de um dinheirinho, ele sai da terra de Israel sem a presença divina. As vai bater Jacó levadão. Aí ele fica sozinho. Vai explicar ele sozinho de quem? De Deus. Ele fica sem a presença divina. Até então a presença divina está acompanhando ele. Lembra que eu expliquei numa aula polêmica na sua casa, Jacques? Era na sua casa. Que eu expliquei, acho que vocês três estavam. Que eu expliquei que Deus ele promete que vai ficar com a presença de Jacó até ele chegar na terra de Israel. Mas se chegar esse momento e ele não estiver na terra de Israel, a presença divina já está na terra de Israel e aí é perigo para quem está fora. É exatamente o que acontece agora. Quando Jacó ele passa com todo mundo para dentro da terra de Israel, beleza. Levador, Bli Machane Elohim Gamhu, mas quando ele volta para fora da terra de Israel, ele está sem a presença divina, sem a ajuda divina que até então ele teve. As Vevekishmo, e aí então um anjo, que é a força de Esav, briga com ele, consegue tocar nele. Ele vai ter perigo de vida aqui. Vener, ele cura a botane, e aí os sábios vão discutir quem é, e ele vai falar que esse é o sentido. Que Jacó ele ficou fora da terra de Israel depois que o povo já estava dentro da terra de Israel, e aí mora o perigo de Esav. E será que esse exílio, essa noite ele consegue sobreviver, enquanto a aurora já está para chegar, já está chegando, mas ainda é de noite, ele consegue sobreviver?
Então, nesse momento, que alguns sábios contemporâneos vai dizer, que aí o Esaú vai conseguir tocar no nervo ciático de Jacob. A gente vai ver o que significa esse nervo ciático, e alguns vão explicar que é o holocausto, né? Que é o último toque que Esaú conseguiu, o anjo de Esaú conseguiu tocar no Jacob, e Jacob ele vai chegar mancando na terra de Israel, mas vai vir depois o sol e vai curar ele. E ele vai se transformar em Israel. Isso a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado. Não deixa de curtir. Próxima aula todo mundo aí, hein? E vamos nessa. Deixa eu abrir aqui.